Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, porque tudo é possível, que ele seja aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo, onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém de nada haver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto que vos interessa para viver. Tudo é possível. Ainda quando lutemos como devemos lutar, porquanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Um dia sabereis que mais que a humanidade não tem conta ou número. Não é um trabalho estruturado, não é, quer dizer, não está, é como se fosse inacabado, mas eu também não me preocupo muito com isso porque isto também não é um trabalho académico, não estamos com o meu objetivo, a minha preocupação não é propriamente o apresentar um grande trabalho, a minha preocupação, a verdade é, o que é que nós podemos aproveitar ainda hoje, 10 anos depois de eu ter morrido o Mário Viegas, o que é que para nós fica neste momento que a gente possa usufruir? Porque como ator de teatro acabou, morreu, não vemos mais. Aí não interessa. Podemos falar disso, do que fez, do que não fez. Agora, ver teatro foi de Mário Viegas? Não. A intenção é aproveitar aquilo que nós temos a aproveitar. E, para mim, a parte mais importante que podemos aproveitar, para mim, é ouvir a poesia do Mário Viegas, dita pelo Mário Viegas, que, como ele diz, fala muito pelas palavras dos outros, como os declamadores e atores falam pelas palavras dos outros. Mas, a não ser que estejam ali à espera dos tostões, que não é a característica do Mário Viegas, para ganhar para os filhos comerem, eles escolhem. O Mário Viegas era uma pessoa que escolhia quem dizia, não é? Tive a oportunidade de escolher. Há pessoas que às vezes não têm que fazer uns papelinhos para as telenovelas porque precisam de um dinheirinho. E o Mário Viegas, além de não ter família a sustentar, era uma pessoa de uma verticalidade que fazia o que ele queria e fez o que ele quis, fez da vida o que ele quis portanto, eu pus aqui, isto foram coisas assim tiradas ao calhas, mas não são escolhidos por mim, estas frases são que eu tirei de escolhas do Mário Viegas. Umas são há aqui duas frases que são dele, que é os poemas não se explicam, os poemas ouvem. E eu queria ter aqui a oportunidade de ouvir a partir de um disco, portanto, sem imagem, e ouvir com imagem. Se eu pudesse utilizar as coisas como eu quisesse, eu ia intercalando. Até gostava de pôr, por exemplo, gostava de pôr o guardador de rebanhos em vídeo e pôr o guardador de rebanhos só o som e que as pessoas pensassem que estavam na sua sala sozinhos a ouvir, porque eu acho que é um prazer imenso ouvir. E há coisas que eu acho que beneficiam de não estarmos só a utilizar este sentido. Eu que até sou muca, mas tenho, porque às vezes as pessoas podem não ter um sentido, portanto, fisicamente ter um impedimento, não é? E no entanto, apreciarem, como por exemplo, eu também não vejo muito bem, mas não me escapa uma cara. Tiro-lhes ali a fotografia a 3/4 de costas e passado 40 anos sou capaz de reconhecer. Não é todos, mas muitos. Portanto, a pessoa
às vezes isto agora é uma parte, mas a pessoa ter uma determinada, um certo grau de incapacidade, claro que eu podia ter esta capacidade de representação mental da visão, se eu, por exemplo, tivesse nascido cega, não a podia usar de maneira nenhuma, mas vendo mal, utilizo-a muito bem, utilizo esta capacidade ao máximo, e então consigo fazer isso. E há capacidades que nós utilizamos melhor se estivermos a utilizar só aquela. Eu penso que nesta coisa do ouvir poesia, ouvir só é também muito bom. E como nós já não podemos ouvir as vegas ao vivo, temos vídeos e vale a pena. E vale a pena. Temos aqui e vale a pena ver. Mas o que eu estava a dizer é que, por minha vontade, eu ia misturando, mas como nós não podemos mexer no aparelho de vídeo, tem que vir um funcionário, e o funcionário não pode estar aqui à nossa disposição o tempo todo, então pedimos para ele vir a última meia hora, e a última meia hora vamos dedicar a excertos do vídeo que eu tive muita dificuldade em selecionar, porque só tive um vídeo ontem ao fim do dia, mas lá penso que consegui de 3 horas tirar meia hora para termos uma ideia da diversidade das coisas que ele fazia, como, portanto, isto é tudo tirado daquele programa Palavras Ditas, foi emprestado pelo Mário e fica então para o fim, não por escolha minha, mas por essa razão de ordem prática. Como eu estava a dizer, este trabalho não é um trabalho acabado, mas a minha finalidade, o meu objetivo principal é de facto este, é que as pessoas levem daqui vontade de ouvir. Pronto, há coisas que a gente gosta de estar a fazer, partilhar, e eu queria ter começado por elogiar a partilha que vocês fizeram, que foi fantástica. Eu acho que foi de uma qualidade. Não. Bondade. Não. Isto nem é um trabalho de amadores, é um trabalho de profissionais. Eu acho que isto estava extraordinário. Mas eu penso que vocês também, depois, no fim, são capazes de perceber o que é que eu quis que fosse no princípio. Bom, não foi um grande trabalho, mas foi um trabalho feito com alguma dor. Dói um bocado de mexer nisto. O que eu fiz fui ao Museu do Teatro, eu tinha andado a pesquisar na internet e fez-me lá muita confusão, não conseguia perceber aquilo. Estava lá uma autobiografia, não autorizada, autofotobiografia com PH, não autorizada. E há, portanto, uma democracia, como é que agora não se autorizam livros, mas como é que isto é possível? Até perguntei a um rapaz que trabalha numa editora, mas como é que é possível um livro não ser autorizado? Falei, por acaso, uma amiga minha morava na rua onde o pai e o avô tinham farmácia, porque ele estava destinado a ser farmacêutico, mas nem tudo o que as fadas dizem quando a gente nasce se faz. E que, aliás, não foi uma coisa que preocupasse muito a família, porque ele tem uma irmã mais velha e a irmã mais velha é farmacêutica e, portanto, continuou. Uma amiga minha que morava na rua da farmácia e que tem mais uns 5 anos que eu, sim, porque este homem tinha um ar tão jovem que eu julgava, por exemplo, que ele era muito mais novo que eu e ele, afinal, só tinha menos 4 anos que eu. Eu julgava que ele era muito mais novo que eu, muito mais novo. E então esta minha amiga também, ele tinha menos 5 anos e ela lembra-se, porque quando um tem 3 e outro tem 8, é uma diferença grande. Ela lembra-se e toda a gente se lembra, isto vem escrito em uma data de sítios, ele de Bibinho, também está por aí, o menino de Bibinho, e que parecia uma miniatura do avô a ir todos os dias, ir com o avô, pela mão do avô, e o avô também era pequenino e parecia uma figura, e a sua miniatura
E então ele, o que se esperava era que ele fosse farmacêutico, embora isso não tenha sido drama nenhum, porque ele foi. A irmã foi farmacêutica, portanto aí a coisa estava assegurada a sucessão e também não. Então o que eu fiz foi ir ver ao Museu do Teatro o que era essa coisa da autobiografia não autorizada. E então lá tive a oportunidade de eles têm 2 exemplares assinados por ele, e eu penso até que isso vai ser publicado. E vi. Então, eu penso que ele toda a vida guardou pedaços de memórias e tinha desde pequenino, desde um trisavô dele foi ator. Ele tinha desde um recorte de jornal do tempo desse trisavô até às fotografias de pequenino, portanto ele tem toda a sua história de vida. Não é só, aquilo foi dedicado à família, aos pais, os avós já não viram, os pais, à irmã, à sobrinha, e portanto aquilo é uma coisa que ele fez, e logo assim, por exemplo, é uma coisa, como quem faz um caderno à mão, com as fotografias, como se fosse um trabalho que a gente fazia na escola nos anos 50 ou uma coisa assim, acho que muita gente andou na escola nos anos 50. A autofotobiografia não autorizada é isso. O não autorizado é uma piada dele, porque, como toda a gente sabe, ele era uma pessoa que afrontava certas ou que podia não, como às vezes na televisão, cenas eventualmente chocantes, ou portanto toda a gente sabe que ele era homossexual e o que eu assumo perfeitamente, e portanto aí é que está o não autorizado, é uma espécie de piada que ele lança, uma farpazinha que ele lança. E portanto aquilo tem algumas coisas que não é propriamente o livro da Bela Adormecida ou da Gata Ferralhada. Portanto, um bocadinho da história de vida, ele fez, portanto, a sua juventude ele é natural de Santarém, nascido e criado em Santarém até ao fim do liceu. Santarém foi uma cidade que beneficiou durante esses tempos dele do liceu de aportes culturais, mesmo pessoas, uns que voltaram à terra, outros que foram para lá, e houve uma evolução cultural muito forte, e mesmo dentro da rapaziada da idade dele, da malta do liceu. Portanto, eles tinham grupos de teatro, tinham grupos culturais, tinham uma vivência cultural muito forte que nem toda a gente tinha, até em Lisboa. Até em Lisboa, por exemplo, eu não tinha nada daquilo. Aliás, uma das grandes invejas que eu tenho é das pessoas que tiveram que sair de casa para estudar fora. Tenho uma inveja, é das maiores invejas da minha vida. Porque eu não tive que sair de casa. E como não tive que sair de casa, continuei a bater a bolinha abaixo e tive que casar para sair. Não casasse, não saía de casa. Com as limitações que era assim. Então, porque eu casei-me com muito gosto, mas com a pessoa com quem me casei, que não é este o atual marido, mas casei-me muito bem. Agora, tive pressa, pois eu vi pressa de casa, ficar às 7 da tarde de estar ali. E ele também teve que sair para ir depois para a faculdade, mas isto aqui foi uma parte mesmo, porque eu estava a referir mais esta parte da parte que ele teve de um grande incentivo cultural durante os anos de liceu.
ele beneficiou dessa efervescência cultural, digamos, que houve durante a sua juventude. Depois podem consultar. Mas eu ia contar, era mais de trás, mas como eu digo, o trabalho não está nada estruturado, agora é que me lembrei de uma coisa que devia ter posto logo ao princípio. É que ele gostou sempre de teatro. Desde pequenino gostou de teatro e tinha o seu teatro. E está aqui uma produção do teatrinho do Mário Viegas. O Mário Viegas era sempre convidado para as festas e fazia um vistão com o seu teatrinho. Isto está à venda no Museu de Teatro, assim como estão muitos outros teatros. Estão vários outros teatros estão lá à venda. Este é o teatrinho do Mário Viegas, que eu devia ter posto aqui logo no início. É o teatrinho. Os bonecos dele. Ele também fazia banda desenhada, quando era garoto, fazia banda desenhada, foi sempre muito criativo, muito... aliás, tudo isto está cheio de bonecos dele, que eram bonecos de teatro, portanto, vai ficar onde toda a gente aqui pode ser o pé da lâmpada. O pé da lâmpada está bem. Sim. Agora está correndo. Entretanto, ele veio para Lisboa, para a Faculdade de Letras, para a Faculdade de Letras, mas de facto ele de pequeno, era o teatro é que ele queria fazer. E lá nessa autobiografia estão lá cópias ou partes mesmo do diário dele. Tinha um diário, como muitos adolescentes gostam de fazer, e tem lá uma página que eu pus lá, em que houve uma parte, assim, um parágrafo, em que ele virou a página, escreveu ao contrário, tinha 13 anos nessa altura, para se alguém abrisse o diário, não ler logo aquilo, porque aquilo ainda era segredo. Era ele a dizer que cheguei à conclusão que a minha vocação é mesmo teatro, é mesmo teatro que eu quero fazer. Ora, isso para a família dele, um ator de teatro. Portanto, isto é um rapaz nascido em 1948. Portanto, no fim dos anos 1948, portanto, em 1950, 51, numa família tradicional, querer ser ator de teatro, não era fácil. Atores de teatro eram saltimbancos, eram coisas assim, apesar do avô dele já ter feito teatro, e depois pode-se esclarecer aqui se ele foi apenas ator profissional ou se era... Eu sei que foi ator. Entretanto, a mãe, como se sabe, as mães aceitam sempre mais coisas que não agradam aos pais. E os pais, embora não haja assim nenhuma referência aqui à posição do pai, mas nós sabemos da nossa vida que os pais têm para os filhos machos, muitas vezes querem que o filho macho seja igual a ele. E, portanto, aceitam muito mal quando o filho macho não sai igual a ele. Mesmo quando não há problemas de homossexualidade, que esse é o maior que pode aparecer, é um homem macho que seja assim um bocado assim, ou qualquer. Porque a diferença é sempre difícil. A diferença é sempre difícil de integrar. Não vai agora dizer que é fácil. Agora as pessoas têm de ser aceitas tal como são. Ele chegou então à conclusão, aos 13 anos, é mesmo teatro que eu quero fazer e não é outra profissão que eu quero ter. Eu quero ser ator. Mas, biquinho calado em casa. Ia fazendo os seus teatrinhos, sempre fez teatro, sempre participou em grupos de teatro, no meio dessa tal de efervescência cultural havia também o teatro. E quando acabou, e portanto ele permaneceu em Santarém
terra de origem até a vir para a faculdade, vai para a Faculdade de Letras fazer um curso de literatura, penso, não sei se é na área de românica, não vale até ao terceiro ano. Quando estava no terceiro ano, foi mesmo para o teatro. Largou o curso e foi mesmo para o teatro. E então foi para o conservatório. Isso foi aqui não se diz, mas diz que para o pai aquilo foi um choque muito grande. Portanto, isso foi muito mal aceito pelo pai, e nomeadamente e o avô, e também a parte da homossexualidade, principalmente para o avô, foi um enorme desgosto. Parece que o avô reagiu muito mal. Mas isso não são coisas que estejam ali, são coisas que me contaram pessoas de Santarém. Isso, sim. Menos um bocadinho. Pode-se pôr com esta parte um bocadinho de fora, não é? Ver a cara, ou não? Eu gosto muito desta fotografia, e até tenho há muito tempo pregada na minha porta de saída de casa, lá em tenho lá esta fotografia, eu gosto muito porque isto é mesmo um ator, isto é um ator palhaço, é um ator que, não é? Fala da justiça e da luta para haver justiça, e dos operários que sofrem, e do trabalho constante, e dos que têm fome, e dos ricos que só têm costas para isso. E olhando para mim, viu-me lágrimas nos olhos e sorriu com agrado, julgando que eu sentia o ódio que ele sentia e a compaixão que ele dizia que sentia. Mas eu mal o estava ouvindo. Que me importam a mim os homens e o que sofrem ou supõem que sofrem? Sejam como eu, não sofrerão. Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros, quer para fazer bem, quer para fazer mal. A nossa alma e o céu e a terra bastam-nos. Querer mais é perder isto e ser feliz. Eu no que estava pensando quando o amigo de gente falava, e isso me comoveu até às lágrimas. Era em como o murmúrio longínquo dos chocalhos a ia se entardecer não parecia aos sinos de uma capela pequenina a que fossem à missa as flores e os regatos e as almas simples como a minha. Louvado seja Deus que não sou bom e tenho o egoísmo natural das flores e dos rios que seguem o seu caminho, preocupados sem o saber, só com o florir e correndo. É essa a única missão no mundo. Essa, existir claramente e saber fazê-lo sem pensar nisso. E o homem calar-se, olhando o poente, mas que tem com o poente quem odeia e ama. Pobres das flores nos canteiros dos jardins regular, parecem ter medo da polícia, mas tão boas que florescem do mesmo modo e têm o mesmo sorriso antigo que tiveram para o primeiro olhar do primeiro homem que as viu aparecidas e os tocou levemente para ver se elas falavam. Acho tão natural que não se pense que me ponho a rir às vezes sozinho. Não sei bem de quê, mas é de qualquer coisa que tem que ver com haver gente que pensa.
Que pensará o meu muro da minha sombra? Pergunto-me às vezes isto até dar por mim a perguntar-me coisas. E então desagrado-me e incomodo-me como se desse por mim com um pé dormente. Que pensará isto daquilo? Nada pensa nada. Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem? Se ela a tiver, eu tenha? Que me importa isso a mim? Se eu pensasse nessas coisas, deixaria de ver as árvores e as plantas e deixava de ver a terra para ver só os meus pensamentos? Entristecia e ficava às escuras. E assim, sem pensar, tenho a terra e o céu. É um pintor surrealista que também fazia poemas, mas essencialmente era um pintor. E que, muito curiosamente, calhou que este senhor era empregado da estatística e depois foi trabalhar no Munheiro, vou só dizer esta uma palavrinha, foi trabalhar lá para o sítio onde eu trabalhava. Eu era estudante, tinha 21 anos, 22, 21, e este senhor tinha uma posição modestíssima na função pública, porque era um autodidata. Tinha só um segundo ano de uma escola técnica e era modestamente tratado por toda a gente por o senhor Val. Quando na verdade ele é Pedro do Val, não. Ele deu de emoção e alegria no dia 26 de abril de 1974 de Churchiado. Posso dizer que ficou feliz, me deram um carinho, mas ele era muito modestamente conhecido por o Sr. Val, um senhor que era da estatística. Nós na altura estávamos num departamento de estatística do Ministério da Educação e era um trabalho para estudantes. E então ele era o Sr. Val. E depois de uma pessoa conhecer um bocado a obra dele, depois fomos conhecendo, é que era um bocado chocante aquele homem, muito mais que muita gente que ali estava, do que muitos doutores, ser o Sr. Val. E vamos ouvir um poema dele. Ele era também do grupo dos realistas, do Mário Henrique Leiria. Por acaso, quando ouvimos o Mário Henrique Leiria, eu também o conheci e também depois vou dizer uma coisa muito Numa coisa, como os pais do coelhinho nunca mais aparecessem, a couve passou a cuidar dele como se do seu próprio filho se tratasse. Com ervinhas terras que cresciam ao seu redor, a couve foi criando o coelhinho dentro do seu seio, até que este passou a procurar a sua própria alimentação. O coelhinho, que tinha um coração muito bondoso, retribuindo o afeto que a couve lhe dedicava, considerava-a como sua verdadeira mãe. A mãe couve e o seu filhinho adoptivo foram vivendo muito felizes, até que um dia uma praga de gafanhotos se abateu sobre aquelas terras. O coelhinho, ao ver que aqueles insetos vorazes devoravam tudo o que era verde, cobriu com o seu próprio corpo o corpo da mãe couve e assim conseguiu que os gafanhotos pouco dano lhe fizessem. Quando aqueles insectos daninhos levantaram voo, os campos em volta passaram a ser um imenso deserto de areias e pedra. O pobre coelhinho, que sempre tinha vivido nas proximidades da sua mãe couve, teve de deslocar-se para muitos quilómetros de distância a fim de procurar comida. Mas já nada havia que se pudesse mastigar naquelas terras. Passaram muitos dias
E o pobre coelhinho estava cada vez mais magro e faminto. Então a mãe couve disse-lhe assim: ouve, meu filho, é a lei da vida, que os velhos têm de dar o lugar aos novos. Por isso, só vejo uma solução. Assim como tu viveste durante algum tempo no meu seio, passarei a ser eu agora a viver dentro do teu. Compreendas, meu filho, o que eu quero dizer? O pobre coelhinho compreendeu e, embora com grande tristeza na alma, não teve outro remédio. Comeu a mãe. Este é do Pedro On, que era essencialmente era pintor. Não era do tal senhor. Não era tal senhor. Era este é O conto. Sim, era desse com quem eu convivi diariamente, que era uma pessoa que depois lá tivemos um chefe, já tínhamos, que foi que o convidou para ali, sabendo que era um homem daquela qualidade, embora fosse um autodidata e não tivesse diplomas, não é? Não tinha diplomas, mas era um pintor considerado dentro da escola realista e também fez alguns poemas, entre eles este. E então esse nosso chefe, que era um excelente, arranjou a maneira de o equiparar ao trabalho dos estudantes, sendo ele já um homem de 40 e tal anos, mas de o equiparar. Nós éramos na altura técnicos auxiliares e ele arranjou maneira, embora ele nem sequer tivesse escolaridade para isso, porque ele não tinha escolaridade, nós éramos todos universitários, ele não tinha, mas isso foi bom para ele e era uma pessoa de facto cultíssima, metia num chinelo o resto da malta toda. Nasceu foi na altura errada, foi nascido agora, não é? Nasceu foi na altura errada, com tanta cultura e tão inteligente, se tivesse nascido uns anos depois. Agora era reconhecido, não é? Agora há uns comprovativos. A comunicação social, etc. Bom, vamos passar então para o... Sim ou não? Deixa-se agora. E eu ficarei rude como o deserto e agreste como o recorte das altas serras. E virá a ânsia do peito para os braços. Domingo que vem, eu vou fazer as coisas mais belas que um homem pode fazer na vida. Eu gostaria que o Sr. Fernando Pessoa explicasse em que época nasceu o seu heterónimo Alberto Caeiro, onde nasceu, como nasceu, de que modo nasceu Alberto Caeiro. Eu tenho muito prazer em responder-lhe com uma maior clareza. O meu mestre e heterónimo Alberto Caeiro nasceu de uma brincadeira, ou melhor, de uma partida que eu quis pregar ao meu querido amigo e grande poeta Mário de Sá Carneiro. Eu tencionava inventar um poeta pagão, de caráter bucólico, mas o poeta não aparecia, não surgia. Então, um dia, o dia 8 de março de 1914, o dia triunfal da minha vida, ou melhor, uma noite, eu senti nascer dentro de mim um êxtase. Levantei-me, aproximei-me de uma cômoda alta e de pé, como geralmente eu gosto de escrever os meus poemas quando posso, escrevi num jato
os 30 e tal poemas que constituem o meu livro O Guardador de Rebanho. Sou um guardador de rebanho. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa no fundo deste outeiro. Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. É que se calhar já repararam, é que esta coisa que eu digo que às vezes sabe-nos melhor ouvir, o Mário Viegas faz não só aqui, mas em muitas outras ocasiões, neste caso em que os poemas, eu penso que é mais neste caso em que os poemas são serenos, ele próprio não está no momento a dizê-los, ele está a ouvir-se a si próprio. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. Eu falo das casas e dos homens, dos vivos e dos mortos, do que passa e não volta nunca mais. Casais Monteiro, Europa. Não me venham dizer que estava matematicamente previsto. Não me venham com teorias. Eu vejo a desolação e a fome, as angústias sem nome, os pavores marcados para sempre nas faces trágicas das vítimas. E sei que vejo, sei que imagino apenas uma ínfima, uma insignificante parcela da tragédia. Eu se visse não acreditava. Eu se visse dava em louco ou em profeta, dava em chefe de bandidos, em salteador de estrada, mas não acreditava. Olha os homens, as casas e os bichos. Olho num pasmo sem limite. E fico sem palavras na dor de serem homens que fizeram tudo isto. Esta pasta ensanguentada a que reduziram a terra inteira. Esta lama de sangue e alma, de coisa e ser,
Eu pergunto numa angústia se ainda haverá alguma esperança, se o ódio sequer servirá para alguma coisa. Deixai-me chorar e chorai. As lágrimas lavarão ao menos a vergonha de estarmos vivos, de termos sancionado com o nosso silêncio o crime feito instituição. E enquanto chorarmos, talvez julguemos nosso drama. Por momentos será nosso um pouco do sofrimento alheio. Lógica não aristotélica. Não acredito que me quisessem fazer isto. Dizia um amigo meu, com um tiro oficial e exato, justamente na base do mamilo esquerdo. Morreu. E não foi preso. Vejam lá. A Flaubert. Ainda me lembro. O melhor presente que tive foi, sem dúvida, aquela Flaubert. Toda a garotada da terra colaborou no meu entusiasmo. Íamos para o campo. Pardal aqui. Pardal ali. A única agonia que tive com ela foi quando um dia, sem querer, acertei em cheio na tia Albertina. Para castigo, não me deixaram ir ao enterro. Carreirismo. Após ter surripiado por 3 vezes a compota da despensa, seu pai admoestou o, depois de ter roubado a caixa do Sr. Esteves da mercearia da esquina, seu pai pô-lo na rua, voltou passados 22 anos com o chofer fardado. Era diretor-geral das polícias. Seu pai teve o enfarte. O Gil esquece-se disso. Na riqueza e na pobreza, no melhor e no pior, até que a morte vos separe. Perfeitamente. Sempre cumpri o que assinei. Portanto, estrangulei-a e fui-me embora. Rifão cotidiano. Um manês para
estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse: olha uma nespra, quizás comeu-a. É o que acontece às nespras que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. É exagero. O Alfredo atirou o jornal ao chão, irritadíssimo, e virou-se para mim. Estes jornalistas passam a vida a inventar coisas, é o que te digo. Então não afirmam que no Sardual foi encontrado um frango com 3 pernas. É lá tudo. É preciso ter das caras. Ajeitou-se melhor no sofá e, realmente indignado, coçou a tromba com a pata do meio. Vamos fazer um pouco de teatro. É uma pequenina provocação poético-teatral. Nós vamos apresentar aqui algumas cenas, vamos fazer um pouco de teatro. Estamos, pois, com a inteligência de palavras superiores de Mestre Almada, que dedicou este texto a Fernando Pessoa. O gênio de Almada Negreiro manifesta-se em não se manifestar. Eu sou as 7 pragas sobre o Nilo e a alma dos Borgias a penar. Tu que te dizes homem, tu que te alfaiatas em modas e fatos castados dos fatos que vestes, para que se não vejam as nódoas de baixo, tu que inventaste as ciências e as filosofias, as políticas, as artes e as leis, e outros quebra-cabeças de sala, e outros dramas de grande espetáculo, tu que aperfeiçoas a arte de matar, tu que descobriste o Cabo da Boa Esperança e o caminho marítimo da Índia e as 2 grandes Américas, e que levaste a chatice a estas terras, e que trouxeste de lá mais chatos para aqui, e que ainda por cima cantaste estes feitos, tu que inventaste a chatice e o balão, e que farto de te chateares no chão, te foste chatear no ar, e que ainda foste inventar os submarinos para te chateares também por debaixo d'água, tu que tens a mania das invenções e das descobertas, e que nunca descobriste que eras bruto, e que nunca inventaste a maneira de não seres, tu consegues ser cada vez mais besta, e a este progresso chamas civilização. Vai vivendo a bestialidade na noite dos teus olhos, vai inchando a tua ambição toiro, até que a barriga te arrebenta. Serei vitória um dia, hegemonia de mim, e tu nem derrota, nem morto, nem nada. O século dos séculos virá um dia, e a burguesia será escravatura, se for capaz de sair da cavalgadura. E tu também, ó mau gosto, com a saia de baixo a ver-se a falta de educação, ou 8 xisbecas de parteza dos ciganos, a luzir no vermelho verdadeiro da bruta de chita, ó tédio do domingo com botas novas e música na avenida, ó Santa Virgindade a garantir a falta de lindeza, ó bilhete postal ilustrado com aparições de beijos ao lado, e vós, ó gentes que tendes patrões, autómatos do dono a funcionar barato, ó criadas novas chegadas de fora para todo o serviço, ó costureiras mirradas, emaranhadas na vossa dor, ó réus caixeiros, padrastas do balcão, a quem o patrão exige modos lisonjeiros e maneiras agradáveis para os fregueses, ou arsenal fadista de ganga azul e coco socialista, ó saídas pôr do sol das fábricas da agonia, e vós também, ó toda a gente, que todos tendes patrões, e vós também, nojentos da política, que explorais eleitos o patriotismo, maquerou da pátria que vos pariu, ingênuos, e vos amortai, infames,
E vós também, pindeicos jornalistas, que fazeis cócegas e outras coisas à opinião pública. E tu também, rabento fardado, fortifica-te, espantalho engalonado, apeia-te das patas de barro, larga a espada de matar e põe o penacho no rabo. Arraia-te mercenário, asceta da crueldade, espuma-te no chumbo da tua valentia, agoniza-te via polvo armado, desuniversaliza-te da doutorança da chacina, da ciência da matança, gruma fardado da negra, pária da velha. Encaveira-te nas esporas luzidias de teres fera, despe-te da farda, desenfia-te da impostura e põe-te nu ao lão que ficas desempregado. Acoraça-te de senso, vomita da vez o morticínio, enche o pote de raciocínio, aprenda a ler corações, que há muito mais a fazer do que fazer revoluções. Ruína com tuas próprias peças colossos, as tuas próprias peças colossais, que de 42 a 1 é meio caminho andado. Busca no ser selvagem, no teu cofre de estranho, o teu calibre máximo, põe de parte a guilhotina, dá férias ao garrote, não dês língua aos teus canhões, nem ecos às pistolas, nem vozes às espingardas. São coisas fora de moda! Põe-te a fazer a bomba, que seja uma bomba tamanha, que tenha 10 raios da terra, ponha dentro a Europa inteira, os 2 polos e as Américas, a Palestina, a Grécia, o mapa, e por favor, Portugal, acaba de vez com este planeta, faz-te Deus do mundo em dar-lhe fim. Há tanta coisa que fazer, meu Deus, e esta gente distraída em guerra. Eu creio na transmigração das almas. Por isto de eu viver em Portugal, mas eu não me lembro do mal que fiz durante o meu avatar de burguês. Oh, se eu soubesse que o inferno não era como os padres me diziam, uma fornalha de nunca se morrer, mas sim um jardim da Europa à beira-mar plantado. Eu teria tido certamente mais juízo, teria sido até o mártir São Sebastião, e ainda há quem faça propaganda disto, a pátria onde Camões morreu de fome e onde todos enchem a barriga de Camões. Se ao menos isto tudo se passasse numa terra de mulheres bonitas, mas as mulheres portuguesas estão a minha impotência, e tu, meu rotundo e pançudo sanguessuga, meu desacreditado burguês apinucado, da rua dos bacalhoeiros do meu ódio com a felicidade em casa a servir aos dias, tu tens em teu favor a glória fácil, igual a outros tantos teus pedaços que andam desajuntados neste mundo, desde a invenção do mau cheiro a estrovar o asseio geral. Quanto mais penso em ti, mais tenho fé e creio que Deus perdeu da vista o Adão de barro e com pena fez outro de bosta de boi, por lhe faltar o barro e a inspiração. E enquanto este Adão dormia, os ratos roeram nos miolos e das caganitas nasceu a erva burguesa. Não há tempo a perder. Nós hoje em dia vivemos numa época muito febril, tudo passa muito depressa. Mas eu acredito numa coisa, é que ainda há tempo para parar um bocadinho, de nada. Há tempo para que a senhora que está agora a lavar a louça do jantar, ou está a levantar a mesa, ou está a lavar a roupa, ou está a trabalhar em casa, mandar o seu marido fazer isso e sentar-se em frente ao televisor. E não é perder, é ganhar o seu tempo e emocionar-se com este texto maravilhoso, um texto de prosa de uma grande escritora dos nossos dias que se chama Maria Velho da Costa e que escreveu este texto Das Três Marias. estranho, insólito e progressivamente emocionante que se chama Mulheres e Revolução. Maria Teresa Horta já. Elas vão à parteira que lhes diz que já vai adiantado. Elas alargam o cós das saias. Elas choram a vomitar na pia. Elas limpam a pia. Elas talham coeiros. Elas passam fitilhos de seda no melhor badeiro. Elas andam descalças, que os pés já não cabem no calçado. Elas urram. Elas untam o mamilo gretado com um dedal de manteiga. Elas cantam baixinho a meio da noite, a ninaulos
para que o homem não acorde. Elas raspam as fezes das fraldas com uma colher romba. Elas lavam. Elas carregam ao colo. Elas tiram o peito para fora debaixo de um sobreiro. Elas apuram o ouvido no escuro para ver se a gaiata na cama ao lado com os irmãos não dá por aquilo. Elas assoam. Elas lavam os joelhos com água morna. Elas cortam calções e bides de riscado. Elas mordem os beiços e torcem as mãos, a jorna perdida se o febrão não desce. Elas lavam os lençóis com urina. Elas abrem a risca do cabelo. Elas entrançam. Elas compram a lousa e o lápis e a pasta de cartão. Elas guardam uma madeixita entre dois trapos de gaze. Elas lavam as cuecas borradas do primeiro sêmen, do primeiro salário, da recruta. Elas pedem fiado popeline da melhor para a camisa que hão de levar para a França, para Lisboa. Elas vão à estação chorosa. Elas vêm trazer um borrego à primeira barraca e ao primeiro neto. Elas poupam no elétrico para um carrinho de corda. Coisas que elas dizem. Se mexes aí, corto-te. Isso não são coisas de menina. O meu homem não quer. Estuda, que se tiveres o empregozinho, sempre dá uma ajuda. A mulher quer ser em casa. Isto já vai do destino de cada um. Deus não quis. Mas o senhor padre disse-me que assim não. Dá um beijinho à senhora que é tão boazinha para a gente. Você sabe que eu não sou dessas. Estás a dar cabo do teu futuro com uns e com outros. Deixa-te disso. O que é preciso é sossego e paz de espírito. Comprei uns jeans bestiais, pá. Sempre dá para uma televisão daquelas novas. Cada um no seu lugar. Julgas que ele depois casa contigo? Sempre há de haver pobres e ricos. Se tu gostasses de mim, não andavas com aquela cabra a gastar o que é nosso. Põe-o comer ao teu irmão, que está a fazer os trabalhos. Sempre é homem. Ela olham para o espelho muito tempo. Elas choram. Elas suspiram por um rapaz aloirado, por duas travessas para o cabelo cravejadas de pedrinhas, um anel com pérola. Elas limpam com algodão úmido as dobras da vagina da menina pensando, coitadinha. Elas escondem os panos sujos de sangue, carregadas de uma grande tristeza sem razão. Elas sonham 3 noites a fio com um homem que só viram de relance à porta do café. Elas trazem no saco das compras uma pequena caixa de plástico que serve para pintar a borda dos olhos de azul. Elas inventam histórias de comadres como quem aventura. Elas compram às escondidas cadernos de romances em fotografia. Elas namoram muito. Elas namoram pouco. Elas não dormem a pensar em pequenas cortinas com folho. Elas arrancam os primeiros cabelos brancos com uma pinça comprada na drogaria. Elas gritam a despropósito e agarram-se aos filhos acabados de sovar. Elas andam na vida sem a mãe saber
por mais 3 vestidos e um par de botas. Elas pagam a letra da moto ao que lhes bate. Elas não falam dessas coisas. Elas chamam de noite nomes que não vêm. Elas ficam absortas com a mola de roupa entre os dentes, a olhar o gato sentado no telhado entre as sardinheiras. Elas criam outra coisa. Elas fizeram greves de braços caídos. Elas brigaram em casa para ir ao sindicato e à junta. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas souberam dizer salário igual e creches e cantinas. Elas vieram para a rua de encarnado. Elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e canos d'água. Elas gritaram muito. Elas encheram as ruas de cravos. Elas disseram à mãe e à sogra que isso era de antes. Elas trouxeram alento e sopa aos quartéis e à rua. Elas foram para as portas de armas com os filhos ao colo. Elas ouviram falar de uma grande mudança que ia entrar pelas casas. Elas choraram nos cais, agarradas aos filhos que vinham da guerra. Elas choraram de ver o pai a guerrear com o filho. Elas tiveram medo e foram, e não foram. Elas aprenderam a mexer nos livros de contas e nas alfaias das herdades abandonadas. Elas dobraram em 4 um papel que levava dentro uma cruzinha laboriosa. Elas sentaram-se a falar à roda de uma mesa, a ver como podia ser sem os patrões. Elas levantaram o braço nas grandes assembleias. Elas costuraram bandeiras e bordaram a fio amarelo pequenas foices e martelos. Elas disseram à mãe: segure-me aqui os cachopos, senhora, que a gente vai de caminhonete a Lisboa dizer-lhes como é. Elas vieram dos arrebaldes com o fogão à cabeça ocupar uma parte de casa fechada. Elas estenderam roupa a cantar com as armas que temos na mão. Elas diziam tu às pessoas com estudos e aos outros homens. Elas iam e não sabiam para onde, mas que iam. Elas acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o café esfriado. São elas que acordam pela manhã as bestas, os homens e as crianças adormecidas. E foram sacrificados, torturados, espancados e entregues hipocritamente à secular justiça, para que os liquidasse com suma piedade e sem efusão de sangue. Por serem fiéis a um Deus, a um pensamento, a uma pátria, a uma esperança, ou muito apenas à fome irrespondível que lhes roía as entranhas, foram estripados, esfolados, queimados, gazeados, e os seus corpos amontoados tão anonimamente quanto haviam vivido, ou suas cinzas dispersas para que delas não restasse memória. Às vezes por serem de uma raça, outras por serem de uma classe, expiaram todos os erros que não tinham cometido ou não tinham consciência de haver cometido. Mas também aconteceu e acontece que não foram mortos. Houve sempre infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando mansamente, delicadamente, por ínvios caminhos, quais se diz que são ínvios os de Deus. Estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror, foi uma coisa entre mil acontecida em Espanha há mais de um século e que, por violenta e injusta, ofendeu o coração de um pintor chamado Goya, que tinha um coração muito grande,